Bom dia. Vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre
fecharão. Pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Pra sempre hei de te louvar. Aproveitando este momento para você trazer seus dízimos e ofertas, em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, porque de Deus jorra um rio de águas vivas. Existe um rio, existe sim, um rio de águas vivas, são águas cristalinas que jorram lá do céu. Existe um Deus que de mim se aproximou e me disse: filho meu, se beberes desta água, tu jamais sede terás, pois a água que eu lhe der se fará uma fonte viva que leva para o céu. O rio de água viva é Jesus, as águas cristalinas é Jesus, quem é a fonte viva é Jesus, quem é o Salvador é Jesus, quem foi que assim falou foi Jesus, no poço de Jacó foi Jesus. Jesus é uma fonte que sacia a sede de todo pecador. Existe um rio, existe sim, um rio de águas vivas, são águas cristalinas que jorram lá do céu. Existe um Deus que de mim se aproximou e me disse: filho meu, se beberes desta água, tu jamais sede terás, pois a água que eu lhe der se fará uma fonte viva que leva para o céu. Água viva é Jesus, as águas cristalinas é Jesus, quem é o Salvador é Jesus, é Jesus, quem foi que assim falou foi Jesus, no poço de Jacó foi Jesus. Jesus é uma fonte
e sacia a sede de todo pecador. Mais uma vez para não errar. O rio de água viva é Jesus, as águas cristalinas é Jesus. Quem é a fonte viva é Jesus. Quem é o Salvador é Jesus. Quem foi que assim falou? Foi Jesus. No poço de Jacó foi Jesus. Jesus é uma fonte que sacia a sede de todo pecador. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 46, os versículos 1 a 5. Gênesis 46, de 1 a 5, acharam? A palavra do Senhor diz assim: Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel. Levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Esse momento da vida de Jacó é um momento de mudança para a vida dele. É um momento que para ele já não esperava muita coisa da vida. Jacó já tinha 130 anos. Nessa fase da humanidade, 130 anos já não é mais uma idade tão nova como foi, por exemplo, lá de Adão, que viveu 900 anos, Matusalém, né, que foi o mais velho de todos, com 900 e poucos anos também. Mas nessa fase da história da humanidade, já ter 130 anos já era uma velhice muito grande. No máximo, as pessoas, você tem Abraão, Isaac, Jacó, que vai ter até os 170 anos no máximo de vida. Então, 130 anos já era, de fato, já estava na velhice, já estava cansado dos seus dias, já não esperava mais nada da sua vida, mas eis que, de repente, ele tem uma proposta de mudança completa. E é interessante a gente rememorar o que aconteceu com Jacó. Jacó, todo mundo sabe, ele era aquele irmão difícil que por várias vezes tentou enganar e enganou de fato o seu irmão, seu pai, para poder ser uma pessoa abençoada, para ter promessas, para ser o primogênito, para poder herdar toda a promessa dos seus pais, tanto as promessas de Abraão quanto a promessa de Isaque. E aí ele foge da ira do seu irmão, vai para uma terra distante, lá tem que trabalhar para o seu sogro 14 anos, depois ele trabalha mais tempo ainda, e ele com essas mulheres e com esses filhos acabam decidindo voltar para Canaã, e nessa volta para Canaã, no meio da passagem, morre a esposa que ele mais amava, que era Raquel. E aí passa assim um tempo, ele acaba também perdendo o filho que mais amava, que era filho justamente de Raquel, que era José. Na mente de Jacó, ele achava que ele tinha perdido para sempre José, porque teria sido morto José. Os outros irmãos que confabularam toda aquela questão de dar um fim a José, mas venderam para o Egito, eles pegaram a túnica de José, melada em sangue que eles tinham feito de um animal lá, e dito: olha, eu acho que o teu filho foi morto por um animal. E assim estava José já nessa idade de 130 anos agora, sem muita esperança, com tristeza no coração por não compartilhar mais da presença da esposa que ele mais amava, que era a Raquel, e nem do seu filho mais amado, que era José. E aí chega a notícia para ele de que José está vivo, de que ele é governador no Egito,
e de que ele está administrando o mundo inteiro através da alimentação, porque o mundo inteiro estava ali, aquele mundo da Mesopotâmia todo estava passando por grande fome, e o único lugar onde tinha comida reservada era no Egito, e José era aquele que tinha a chave dos galpões dessa comida. E que por conta da sua sabedoria ele estava usando a comida como moeda de troca para dominar toda a Mesopotâmia. Ele era o grande governador, era o grande líder. Acima dele só estava o próprio faraó. E essas notícias soam estranho aos ouvidos de Jacó, mas também soa como uma fala de esperança. E aí ele recebe a notícia de que estão chamando ele para ele ir lá para o Egito, para ele ficar perto do seu filho amado, para ele envelhecer próximo ao seu filho, a quem ele mais amava também. Mas como um homem de Deus, Jacó ele segue um preceito, um princípio, que mais tarde em Provérbios vai se tornar um princípio bíblico, um princípio da parte de Deus para nós. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz que nós devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Nós devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Tudo na nossa vida nós devemos reconhecer que Deus deve estar presente, que Deus deve dirigir, que Deus deve estar abençoando. Nenhuma decisão nossa tem que ser tomada sem reconhecer Deus nas nossas vidas. E o mesmo versículo 6 de Provérbios 3 que diz isso, faz a promessa de que Deus endireitará as nossas veredas. Se a gente reconhece Deus nos nossos caminhos, se a gente busca a direção de Deus, se a gente pede a bênção de Deus, Deus vai endireitando, vai prosperando, vai abençoando, vai orientando e vai fazendo com que esses caminhos sejam caminho de bênção para nossas vidas. Então Jacó, seguindo esse preceito, ele também preocupado com essa questão dessa viagem, também com os receios que ele tem, porque nós vamos já falar sobre esses receios que ele tem, diante de todas essas coisas, mas ainda com esse enorme desejo de ver seu filho, de estar com seu filho, ainda assim ele resolve reconhecer Deus todos os seus caminhos. Então, antes de ir para o Egito, ele resolve parar em Berseba e ali oferecer sacrifícios a Deus e consultar Deus. É isso que ele resolve fazer. Ele resolve buscar a direção de Deus naquele momento. Invocar a presença de Deus, invocar a direção de Deus. E ele escolhe a cidade de Berseba porque é a cidade onde Abraão, o avô dele, tinha invocado a Deus. Gênesis 21, versículo 33 fala de que Abraão invocou a Deus lá naquela cidade de Berseba. Em Gênesis capítulo 26, versículo 25 também aparece Isaac, o pai dele, também buscando a Deus na mesma cidade. Então ele pega isso como norte para a vida dele e ele vai para essa cidade. Se Deus respondeu ao meu avô e ao meu pai nessa cidade, então ele também deve me responder. E aí ele para na cidade, faz um sacrifício, busca Deus, invoca Deus, ele quer a direção de Deus para saber se toda aquela mudança que está acontecendo na vida dele é vontade de Deus ou não. Se aquelas propostas que ele tem é vontade de Deus para a vida dele ou não. Se o caminho do Egito é vontade de Deus para a vida dele ou não. E nós temos que atentar para essas realidades, porque às vezes certas coisas que parecem tão boas para nós, que até atende os nossos desejos, e para o Egito atendia o desejo de Jacó de ver seu filho, de poder envelhecer e morrer próximo de todos os seus filhos, não só dos outros, mas também de José. Mas diante dessa realidade toda, a gente tem que entender que às vezes essas coisas mais promissoras, mais desejosas, pode não ser a vontade de Deus, às vezes. E a gente às vezes toma muitas decisões, né? Porque as coisas parecem muito boas, parecem maravilhosas, e a gente nem sabe de todas as implicações que existem no meio dessas coisas. No caso aqui de Jacó, Jacó sabia as implicações que envolvia ele para o Egito. Muitas das coisas que está diante de nós, a gente não sabe quais são as implicações, do que vai resultar depois. A gente não sabe, não é?
E aí, por isso que a gente precisa da direção de Deus. Porque aquilo que pode ser um caminho bom no começo, depois pode ser uma dor de cabeça, pode ser problema, pode trazer responsabilidades que a gente não dá conta, pode exigir de nós alguns sacrifícios que a gente depois se arrependa, não é? E aí a gente precisa buscar a direção de Deus, e Jacó ele faz isso, ele busca a direção de Deus. Além de buscar a direção de Deus, ele solicita a presença de Deus nessa viagem também. Porque é importante que o Senhor estivesse junto. De nada vale tomar caminhos onde Deus também não vá junto. Paulo aprendeu sobre isso. Paulo, certa vez, ele tinha uma intenção de ir para uma certa cidade, levar o evangelho, plantar a igreja. Ele estava muito animado, era promissor a proposta de ir para aquela cidade. Aí quando chega de noite, um anjo fala a ele: não vá para aquela cidade. Deus não quer que você vá para aquela cidade. O texto bíblico lá de Atos diz que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para aquela cidade. E aí mostrou qual era a outra cidade a qual ele deveria ir. Paulo aprendeu que se ele fosse para uma cidade sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, não ia resultar em nada, não ia dar em nada. Parecia promissor, parecia que as coisas iam vingar ali, mas na verdade não ia. Tem um caso bem interessante nessa história de Paulo, já em outra cidade, que é na cidade de Atenas, né? Aquele sermão que Paulo prega aos atenienses parece um sermão bonito, parece um sermão maravilhoso, onde ele concilia a intelectualidade dele para poder falar de Jesus Cristo àqueles filósofos de Atenas. Só que quando a gente vai vendo o texto mais para frente, depois do sermão, o texto diz que a maioria do pessoal ali não deu crédito à palavra de Paulo. Diferente de várias outras cidades onde Paulo pregou e as pessoas se convertiam, naquela cidade, algumas pessoas disseram: depois a gente ouve um pouco mais sobre isso. Houve uma espécie de fracasso. Eu já li alguns comentadores que chegam a dizer isso. Foi um fracasso aquela pregação, apesar de bonita, apesar de bela, né? Mas foi um fracasso. Então tem certas coisas que a gente acha que vai dar certo, mas não dá. E aí é por isso que além da direção de Deus, a gente precisa da presença de Deus, porque onde Deus está, Ele abençoa. Assim foi na vida de Josué também. Josué, quando Deus diz para ele: olha, Moisés é morto, agora você deve liderar Israel, você deve entrar em Canaã, e aí Deus: eu estarei contigo. Ser forte, ser corajoso, aquela coisa, mas estarei contigo. Obedece às palavras da lei e eu estarei contigo. E aí a palavra que o Senhor diz para José, que me chama a atenção nessa hora, diz assim: aonde a planta do teu pé pisar, será vosso esse lugar. Por quê? Porque Deus estaria com ele dando a vitória. Eu já preguei, né, aqui aquela vitória que eles tiveram sobre Jericó, mas também falei de que Deus não estava com eles quando eles foram tentar invadir uma outra cidade e havia pecado. Pecado, geralmente, na Bíblia pelo menos, pecado é sempre fazer alguma coisa sem o consentimento de Deus, fora da vontade de Deus. E quando fazemos alguma coisa fora da vontade de Deus, Deus não está conosco. E Jacó, que sabia muito bem disso, porque ele tinha sido um pecador, ele tinha feito tantas coisas erradas na vida dele, nesse momento da vida dele, que já tem maturidade, ele sabe que se ele for fazer qualquer coisa sem a presença de Deus, ele não vai ter bênção. Não vai ter bênção. E aí por isso que ele então busca a presença de Deus. E o que Deus diz para ele? O que Deus tem para ele? Então nós vamos ver no versículo 3, então, que Deus diz assim: eu sou o Senhor Deus, o Deus do teu pai. Ou seja, o Senhor está renovando com ele a aliança, renovando com ele o concerto, renovando com ele as promessas que Deus já tinha feito a Abraão e a Isaac. Aí diz a ele:
não temas descer para o Egito. Essa foi a direção. Você recebeu um convite. Você está me consultando se essa é a direção. E eu digo, não temas descer. O Senhor confirma. O Senhor dá a aprovação dele para ir para o Egito. E ali diz, porque lá eu te farei uma grande nação. Que era a promessa que Deus tinha feito a Abraão, lembram? Deus prometeu a Abraão, de ti farei, uma grande nação. E aí o Senhor está confirmando isso com Jacó também. Por enquanto você é somente um clã. Ao todo eram 70 pessoas já que existia. Jacó com todos os seus filhos, mulheres e netos, eram 70 pessoas. E aí, desse clã, o Senhor diz, eu farei uma grande nação. Quando o Senhor confirma a promessa de Abraão, também está confirmando a Jacó de que, ao fazer de grande nação, está dizendo, eu vou abençoar vocês enquanto vocês estiverem lá. Vou abençoar vocês enquanto vocês estiverem lá. Ou seja, isso é uma palavra de encorajamento para esta mudança toda que a família toda está fazendo. Vocês serão abençoados, vocês vão se multiplicar, vocês vão crescer lá. Vocês serão uma nação, dentro de uma outra nação que já era o Egito. E assim com essa palavra, Jacó, então, ele se anima. Porque o que Jacó sabia e que trazia certa preocupação no coração dele? Jacó sabia de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Quando Jacó nasceu, Abraão ainda era vivo. Abraão teve a oportunidade de ver seus netos, tanto Jacó quanto Esaú. E com certeza contou suas histórias, suas experiências com Deus. E entre essas experiências, Abraão deve ter contado aquilo que Deus falou a Abraão, que está registrado lá em Gênesis capítulo 15. No versículo 13, o Senhor diz para Abraão o seguinte, olha, te farei uma grande nação, mas essa grande nação, os teus filhos, vão para o Egito e ficarão escravos por 400 anos. Deus já tinha dito isso a Abraão. A tua descendência vai para o Egito. Vão ficar por 400 anos e serão escravos lá. Então essa era a preocupação, esse era o receio de Jacó em ir para o Egito, de levar o seu clã, esse clã que ia crescer lá, se tornar nação, mas ia ser escrava. Quem é o pai, quem é o patriarca que quer isso para a sua descendência? Ninguém. Todos os pais querem que seus filhos prosperem. Todos os pais querem que seus filhos tenham uma vida boa. Não que sejam escravos, não que trabalhem duro. Não é? E era essa a preocupação então que Jacó tinha. E assim mesmo o Senhor promete a ele que ele será abençoado. Porque no versículo 4 diz assim, eu descerei contigo para o Egito. Ou seja, Deus está confirmando o pedido de Jacó, se a tua presença não estiver conosco, não adianta, Então, o Senhor confirma, eu estarei contigo para o Egito. Mas aí diz também, e te farei tornar a subir. Ou seja, o Senhor está dizendo, eles vão ser escravos lá, como você já sabe. Eu já falei ao teu avô que serão escravos. Mas eu os farei subir novamente para cá. Eles voltarão para Canaã. Eles serão libertos. Só faltou dizer, vai ser através de Moisés e Josué, Só faltou dizer isso. Mas aqui já estava presente. Quando diz, te farei subir, ou seja, te farei retornar, porque de fato as terras de Canaã elas são mais altas do que a terra do Egito, Era a promessa que o Senhor estava dando a eles de que de fato eles iam ser libertos. Isso traz mais alívio ao coração de Jacó. E aí Jacó, com essa palavra, ele se anima. Bom, Deus deve ter ali algum objetivo nisso. Mas tinha um outro medo dentro dessa questão também para Jacó. Qual era o medo? É de que essa descendência crescendo, se multiplicando dentro do Egito, essa sua descendência, que ia se tornar uma nação, pudesse ser cooptada pela religião egípcia.
E assim o povo se desviar de Deus. Esse era outro medo que eles tinham. Que ele tinha. Vocês sabem que o Egito é idólatra, né? Tinha vários deuses naquele período, até hoje, né? Se bem que hoje o Egito está mais... Ele é muçulmano, né? Então eles só adoram Alá hoje em dia. Mas naquele passado existia muitos deuses, e o medo de Jacó é que a sua descendência também acabasse esquecendo do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o seu Deus, para adorar outros deuses. Esse era o medo. E é interessante que Deus faz ao contrário. Justamente pelo fato de eles serem escravos, justamente pelo fato de eles serem desprezados pelos egípcios, os egípcios não tinham interesse em compartilhar sua religião com eles. Porque assim que eles chegam lá no Egito, Jacó com o seu clã, eles são colocados numa terra separado de todo o resto do povo egípcio. Lá em Gósen, né? Eles ficam na terra de Gósen, separado. Então não existe a influência. E mesmo porque os egípcios desprezavam também os hebreus. E nesse desprezo não tinha relacionamento, não tinha trocas, nem de religião, nem de mais nada. E aí, diante de você estar no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que te despreza, no meio de um povo que vai te escravizar, você também acaba tendo repulsa a tudo o que eles são. Aí o próprio povo de Israel também não teve interesse nenhum em querer adorar os deuses deles. Acabou sendo uma salvação. Acabou sendo algo que fez com que o povo permanecesse incúmulo, né? Não tivesse maculada a sua fé. Isso é interessante, né, de a gente observar como Deus faz. A mesma coisa aconteceu na época do exílio, quando Israel foi levado para a Babilônia. Na Babilônia também eram escravos, também eles eram desprezados. E aí, por conta disso, também os judeus permaneceram fiéis a Deus. Os judeus permaneceram mais fiéis a Deus quando estavam no Egito, na Babilônia, do que quando eles ficam em Canaã. Porque quando estão em Canaã, vivendo uma vida boa, sem escravidão e sem nada, eles esquecem de Deus. Aí o seu rei casa com uma rainha, Jezabel da vida. Ela traz os deuses e corrompe o povo de Israel. O povo se tornou mais idólatra dentro de Canaã do que fora. Não é interessante isso? A igreja do Senhor Jesus Cristo foi mais fiel a Jesus e mais fiel à sua missão quando ela foi perseguida do que quando ela vive em tempo de paz. Eu já vi alguns pregadores dizer isso, e eu acho meio problemático dizer isso, mas faz um certo sentido. Já vi pregador dizer que o que falta para a igreja brasileira é perseguição. Nós somos acomodados demais. E o pior de tudo é que nessa liberdade que nós temos, nessa calma que nós temos, nessa paz que o cristianismo goza aqui no Brasil, faz com que o próprio evangelho esteja sendo deturpado. O próprio evangelho está sendo deturpado, está sendo corrompido o evangelho. Existem teologias estranhas correndo no meio das igrejas brasileiras, estranhas à Bíblia. Então, às vezes, precisa de certas coisas para o povo de Deus se despertar, né? O ideal é que a gente, mesmo na paz, a gente tenha consciência, que a gente viva corretamente, que a gente valorize a palavra, viva uma vida devocional, de espiritualidade, sem precisar de perseguição. Isso que é o ideal. Né? O período que a igreja talvez vai ascender cada vez mais e ser mais fiel a Jesus, talvez seja numa grande tribulação. O texto de Apocalipse fala, né? No Apocalipse fala lá de milhares de pessoas cristãs que vão morrer por ser fiéis a Jesus Cristo. Que a gente não precisa de grandes tribulações, que a gente não precisa de ser escravizado, que a gente não precisa ser perseguido para ser bom cristão, para ser fiel à palavra de Deus.
mas que a gente seja independente dessas coisas. Então essas preocupações estavam no coração de Jacó, mas essas palavras de Deus acalmam o coração de Jacó. E aí Deus finaliza nesse versículo 4, trazendo para Jacó uma palavra que era aquilo que ele esperava. Diz assim: a mão de José fechará os teus olhos. O teu filho que você mais amava fechará os teus olhos. Você vai morrer de toda a velhice ao lado desse filho, filho da tua amada Raquel. Essa foi a promessa. E aí por conta disso, o versículo 5 diz: então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, e seus filhinhos e suas mulheres nos carros de Faraó, e que enviaram, para levar eles. Então, diante dessas respostas, diante dessas palavras, diante dessa fidelidade toda de Jacó para com Deus e de Deus para com Jacó, então ele vai. E quando ele chega, ele tem o abraço de José, ele tem o respeito de Faraó. Faraó respeita Jacó por conta de José, recebe uma propriedade e ali, vai viver. E aí no final do livro de Gênesis, capítulo 49, Jacó, sabendo que já vai morrer, ele chama todos os filhos e faz aquelas bênçãos. É muito interessante analisar aquelas bênçãos que Jacó profere no capítulo 49. E no capítulo 50, Jacó morre e José manda embalsamar. Existe luto em todo o Egito, até o próprio Faraó ficou em luto pela morte de Jacó, para que assim, esse embalsamento é para preservar o corpo morto, porque anos depois, séculos depois, o corpo de Jacó vai ser enviado a Canaã. O povo de Israel leva o corpo de Jacó para Canaã, para ser enterrado em Canaã. Então essas são as coisas que acontecem com esse Jacó, porque ele primeiro preferiu considerar Deus nos seus caminhos, buscar a direção de Deus, buscar a presença de Deus, buscar a bênção de Deus, ouvir de Deus o que pode acalmar o seu coração e assim direcionar a sua vida. E Deus fez todas as promessas que Jacó esperava, de prometer multiplicação no Egito, de preservar o seu povo no Egito, de fazer com que mesmo sendo escravos eles não perecessem, e assim também de esse povo retornar. Todas as promessas Jacó ouviu da parte do Senhor, e por isso ele se alegrou no Senhor. E assim nós podemos também esperar nas nossas vidas, quando a gente reconhece Deus em todos os nossos caminhos. Quando a gente, antes de tomar uma decisão importante de nossas vidas, a gente busca a direção de Deus. Quando a gente resolve dedicar nossas vidas ao Senhor, fazendo aquilo que lhe agrada. E o Senhor exige algumas coisas de nós, não são muitas coisas que Deus exige de nós, não. Ele só exige que a gente seja fiel à palavra e faça a missão. Só isso. Que a gente seja fiel a Ele e seja testemunha. Que a gente viva a sua palavra e espelhe para o mundo a sua verdade. Que a gente seja luz nesse mundo, sal nessa terra. Conforme a palavra nos ensina. É só isso que Ele espera de nós. Essa é a vocação a qual nós somos chamados. E se a gente vive uma vida onde a gente reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos, a gente vai ter as mesmas bênçãos de Jacó. É impressionante como Jacó foi, apesar de quem ele era, ele foi mais abençoado do que Abraão e do que Isaac. Foi muito mais abençoado. Então nós precisamos pegar esses exemplos bíblicos nas nossas vidas e viver assim também. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele, porque Ele está nas nossas vidas, nos nossos caminhos, e nós temos que estar no caminho dEle, para que a gente tenha a bênção dEle como Jacó teve. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu nos chamaste, Senhor, para uma viva esperança. Nos chamaste através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós atendemos esse chamado. Mas atender ao chamado é o início de uma grande caminhada. E independente da nossa idade,
O Senhor ainda tem muitas coisas para fazer por nós, como o Senhor tinha coisa para fazer na vida de Jacó. Jacó foi crucial para a fé dos seus filhos. Jacó foi crucial para a fé de José, que foi fiel e obediente ao Senhor, mesmo diante de todas as situações difíceis que ele passou. Mas porque Jacó, porque José reconheceram o Senhor nos seus caminhos, o Senhor endireitou as veredas deles e prosperou eles em tudo. Nós queremos prosperar, nós queremos ser bênção, Senhor, também nesta terra. Nós queremos ser testemunhas do Teu amor, testemunha dessa graça maravilhosa que recai sobre nós. Nós queremos ser testemunha de que servimos a um Deus Todo-Poderoso e que abençoa. Que as pessoas, ao olhar para nós, eles nos vejam como abençoados por Deus. Que ao olhar para nós, eles queiram viver uma vida como a nossa, de abençoados por Deus. E a nossa bênção só acontece se nós trilharmos o caminho onde o Senhor está presente, onde o Senhor mesmo direciona, onde o Senhor mesmo mostra o que nós devemos fazer. Então faz isso, Senhor. Mostra para cada um de nós qual é a nossa parcela no reino de Deus, qual é a nossa parcela na igreja, qual é o nosso compromisso, qual é a responsabilidade que recaiu sobre nós, quais os dons que Tu nos deste para poder Te servir. Nos mostra, Senhor. E ao caminharmos direcionados por Ti, que o Senhor marque presença nas nossas vidas. Presença que eu tenho certeza que acontecerá, porque o próprio Senhor Jesus prometeu de estar conosco até o fim dos séculos. Obrigado, Senhor, por isso. Eu peço a Tua bênção sobre os meus irmãos e sobre as minhas irmãs. Que o Senhor os abençoe mesmo. Que o Senhor prospere mesmo cada um. Que o Senhor cure cada uma das suas enfermidades. Que o Senhor dê vitória sobre as suas lutas. Em nome de Jesus, ó Pai. Cura os enfermos da nossa igreja, seja os que estão aqui presentes, aqueles que não estão presentes. Cura, Senhor, a pequena Catarina, Senhor, desses maus que ela está tendo esses dias, ó Pai. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome através da Tua igreja, Senhor. Isso pedimos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, querido.